Olá, sejam bem-vindos a esse seminário de Libras, do componente curricular Libras, promovido aqui pela Universidade do Estado da Bahia, do curso de Licenciatura em História, Polo de Brumado. E essa proposta de intervenção, ela consiste em promover a acessibilidade, a adaptação e a inclusão de pessoas surdas no ensino tradicional de História. Nós percebemos que o ensino tradicional ele não está preparado para incorporar, para acessar e receber as pessoas com necessidades especiais, principalmente porque é uma resistência. Isso implicaria um aumento de custos logísticos, adaptação de livros didáticos e exigiria uma mudança de postura de educadores, porque teriam que incorporar novos aprendizados, teria que aprender uma linguagem diferenciada para se comunicar com as pessoas portadoras de surdez. Isso então implica numa ruptura, principalmente de comodismo. Então a nossa proposta ela vem debater, promover que a escola tradicional faça uma ruptura com esses dogmas e incorpore definitivamente as pessoas com necessidade especial. O colégio que nós escolhemos para fazer essa proposta foi o Colégio Governador Luiz Viana Filho, localizado aqui no município de Guanambi. Então, nós temos aqui a fachada do colégio, é um colégio tradicional, é um colégio privilegiado da cidade, localizado na parte central. É um colégio bastante provido em termos de recursos logísticos, Eu particularmente fiz o estágio nele, um colégio muito, muito bonito por dentro, tem 19 salas, muitas climatizadas, temos salas de professores, tem biblioteca, tem aí sala de vídeos. Então um colégio que já recepciona pessoas com necessidade especial, tem registrado lá 39 pessoas no período que eu fiz o estágio, 39 pessoas com necessidades diversas, dentre as quais 3 surdas, e que tem acompanhantes ali para atendê-los. E o Estado nem sempre disponibiliza uma adaptação. Então aquelas pessoas que têm seus filhos com necessidade especial conseguiram esse atendimento mediante ordem judicial. Então, voltando ao colégio, é um colégio muito bom em termos logísticos, localizado numa praça central do município, tem quadra poliesportiva. Então, um colégio público muito bom, e seria bom adaptá-lo, preparar para recepcionar pessoas com necessidades especiais, no caso as pessoas surdas, que é objeto dessa disciplina Libras. Então a nossa proposta é fazer uma adaptação, a inclusão desses estudantes no ensino tradicional, porque nós recorremos ao APAE, a APAE, Associação de Pais, ela atende os surdos, mas de certa forma não há uma inclusão no ensino tradicional, não há inclusão social, porque a APAE é de certa forma um ensino a parte do ensino tradicional. Então o objetivo da nossa proposta foi de garantir a inclusão efetiva de estudantes surdos no ensino de História. E como seria isso? Necessitaria de haver principalmente uma conscientização política. Isso aumentaria obviamente custos operacionais, que os livros didáticos teriam que ser adaptados. Então, para fazer uma impressão de livros, o Estado teria que mover uma estrutura, é óbvio, mas haveria uma inclusão efetiva das pessoas surdas. E a principal mudança, ao nosso ver, seria a inclusão de Libras, no livro didático, para que o aluno compreenda fatos históricos importantes através da sua linguagem. Então o bilinguismo no contexto da educação formal, ele é necessário, fundamental, porque senão o aluno não consegue compreender a história
tal qual ela tem na língua pátria, que é a língua portuguesa. Ele não consegue compreender plenamente. Então, somente adaptando vídeos, né, vídeos específicos para contemplar tais alunos, uma literatura já adaptada em termos linguísticos, com sinais, com a língua brasileira de sinais, Libras. Então haveria necessidade de um material didático bilíngue, que tenha a língua portuguesa e, de certa forma, no mesmo contexto, a linguagem de Libras. Mas a adaptação não para por aí. Então, de certa forma, haveria um dispêndio por parte do poder público em termos de recursos financeiros, porque teria que criar dicionários bilíngues, que explique o contexto na linguagem de um vernáculo brasileiro, que é a língua portuguesa, mas também pensaria nos surdos. Então deveria haver também uma mudança, principalmente de paradigma por parte dos professores, que teriam se reconceituar seu trabalho, fazer uma adaptação, teria que aprender a linguagem de Libras para incorporar, para adaptar esses estudantes. Mas a gente percebe que há uma resistência, porque esses alunos são em menor número, né? Alguns relatos de professores disseram assim: Anderson, não é viável, porque são poucos esses alunos. Então o dispêndio de energia seria grande para adaptar eles. Então é melhor contratar um profissional para atender esses estudantes especificamente, do que adaptar todo um sistema para atender esses alunos. Nesse aspecto não haveria uma inclusão plena, porque haveria o ensino tradicional e há um ensino à parte para atender esses estudantes, e muitas vezes esse atendimento só ocorre por força de determinação judicial. Então a proposta era que houvesse de fato a inclusão desses estudantes nas escolas tradicionais. Haveria necessidade, sim, de fazer uma adaptação geral de ambientes, recursos de ensino. Essa é uma proposta inovadora, não é nova, mas encontra resistências. Então é uma proposta que exige treinamento de professores, formação de professores, principalmente para ter um pleno domínio de Libras. Teria que haver uma adaptação da metodologia, que enquanto um professor ministra uma aula em história, ele também tem que falar simultaneamente em Libras, e isso há realmente um dispêndio do ponto de vista humano, né? Imagina uma sala com 30 estudantes, somente 2 surdos. Então o professor teria que trabalhar de forma dobrada para atender exclusivamente esses 2 estudantes, quando o Estado poderia sim reunir esses estudantes com necessidades especiais numa sala específica, numa escola específica, como já acontece com a PAI. Mas essa não é a proposta. A proposta é inserir integralmente estudantes no contexto social e não apenas criar um mundo à parte para eles. Então, teria que haver um assessoramento de intérprete, então teria que mover realmente uma logística um pouco maior. Então, teria que haver uma adaptação da aparelhagem na informática, teriam que haver softwares adaptados em Libras, materiais didáticos. Então, mas assim, essas mudanças são cruciais para garantir que todos os estudantes possam acessar o conteúdo educacional, porque nos moldes atuais realmente não há. Enquanto há um estudo de um fato histórico, por exemplo, independência do Brasil, se não há aquele mesmo texto em Libras, aquele aluno está à mercê da compreensão do intérprete, que com certeza passa aquela aula de uma forma resumida. Então esse aluno ele não tem assim um acesso direto a esse material em sua própria linguagem, né? Então teria que haver realmente uma mudança. A gente compreende essa resistência. Teria que haver mudanças em tecnologias, em materiais didáticos adaptados, em formatos acessíveis. Tudo isso para atender uma minoria de estudantes. Mas aí é uma proposta inovadora, né?
Então teria que haver ambientes de aprendizagem acessíveis, né? O processo de avaliação teria que ser avaliado, o que deu certo, o que não deu certo, né? Teria que haver um plano de ação detalhado e contínuo. Senão as propostas caem em desuso. Então, se o plano de ação não desenvolver um cronograma com etapas a serem desempenhadas em períodos específicos, corre o risco de cair em desuso ou cair em descrédito, como comumente acontece, né? Então teria que haver um apoio contínuo, né? Um suporte do Estado e também de profissionais. Mas isso tem que ter um estímulo, porque o professor teria que trabalhar realmente desdobrado, teria que movimentar o sistema educacional para atender um contingente de alunos específicos. E realmente há uma resistência, e nessa parte a gente compreende, mas a proposta é inovadora. De qualquer forma, nós levantamos essa bandeira de inovadora, de proposta de inserção social plena em favor das pessoas surdas. Então agradecemos a vocês por ter nos acompanhado até aqui e agradecemos.